Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a gente começa falando que o Senac Ceará e a ACESU estão realizando ações para qualificar trabalhadores que atuam em supermercados. Para falar mais sobre isso, eu conversei com Antônio Salles, secretário executivo da ACESU. Antônio, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Vamos conversar um pouco sobre essa parceria, que vocês estão realizando junto à FEComércio para a capacitação de pessoas que trabalham no setor de supermercados. Conta um pouco como é que surgiu essa parceria e como é que ela está acontecendo agora. Perfeito, Elaine. Primeiramente, a Associação Cearense de Supermercados, a ACESU, ela tem como um dos seus propósitos a capacitação continuada para o segmento supermercadista, dos colaboradores. Por isso, a ACESU, no final do ano passado, já em 2023, a gente criou a Escola ACESU, que agora celebra essa importantíssima parceria com o Senac, através da FEComércio, para incrementar ainda mais o desenvolvimento de seus associados através de cursos, que vão ser ofertados pelo Senac. E aí, nesse caso, esses cursos já estão acontecendo, vai ser durante todo esse ano? Esse curso vem sendo elaborado desde o ano passado, só que como tem uma questão burocrática, ele está se iniciando esse ano. O Senac já disponibilizou o primeiro curso, de boas práticas na manipulação de alimentos, já que o supermercado, dos principais fins do supermercado é a venda de alimentos, então já está ofertando esse curso, E eu destaco, viu, Elaine, para esse projeto, o empenho do presidente da ACESU, Nidovando Pinheiro, e o empenho também do presidente da FEComércio, o Luiz Gastão. Foram duas pessoas fundamentais para dar início a esse projeto. E aí, nesse caso, como é que tem sido esse trabalho também, são pessoas que precisam dessa capacitação mais direcionada, de vendas, contato com o público, são grades específicas? Essa parceria, o Senac vai criar uma grade, específica para os colaboradores do segmento supermercadista em diversas áreas, Eu acredito que logística, essa parte de manipulação de alimentos, estoque, treinamentos para atendimento a cliente e vários outros, É uma gama muito grande. O Senac tem uma equipe muito profissional. Eu queria destacar também, na materialização desse projeto, a diretora regional do Senac, a Débora Sombra, que fez um empenho muito grande, juntamente com a nossa diretora de RH da ACESU, a senhora Cláudia Novaes, foram fundamentais para discutir essa grade, fazer uma apresentação, fazer esse direcionamento, e com certeza durante o ano de 2024 vão surgir muitos outros cursos que vai alcançar aí, principalmente, o pessoal do interior do estado, que tem uma carência maior desse tipo de informação, E com o Senac, que é bem distribuído em todas as cidades do Ceará, a gente vai ter esse alcance. Antônio, você falou da Escola ACESU, Conta um pouco quando é que ela foi criada, como é que atualmente está o trabalho de vocês nesse sentido. Pronto. A Escola ACESU foi uma ideia também do presidente Nidovando, Nidovando Pinheiro, presidente da ACESU, juntamente com a diretora de RH, Cláudia Novaes. A gente pensou numa estrutura que a associação tivesse em benefício dos seus associados, trazendo treinamentos, cursos, com um pouco mais de aprofundamento, com módulos. É um setor que é muito carente, é um setor que emprega bastante o primeiro emprego, mão de obra jovem, que precisa desse treinamento, inclusive dos colaboradores também mais antigos que precisam de atualizações. Então, a intenção foi essa, de trazer conhecimento para o segmento, que é um segmento realmente carente de informação, dessa formalização de cursos, de treinamentos, e a gente veio exatamente tentar suprir essa grande necessidade do setor supermercadista. E são quantas vagas ofertadas com relação às inscrições? São cursos gratuitos? Os cursos do Senac, a gente fez essa solicitação para o presidente Gastão que fossem cursos gratuitos, até para facilitar o acesso dos colaboradores, das empresas, principalmente do interior do estado, que a gente sabe que há uma carência maior. Vão ser cursos gratuitos. Alguns, boa parte deles também, eu acredito que devam ser online, o Senac tem estrutura tanto presencial como tem estrutura online.
E, obviamente, nos cursos online não há limitação de inscrições, né? Vão ser quantas o sistema permitir, que são muitas vagas. E há também os presenciais, que alguns cursos, né? A gente tem que ter a presença, até pela manipulação de algum aspecto técnico, e vai depender da estrutura de cada SENAC regional do município, né? Eu não posso te adiantar, mas sempre cursos, eu acho que no mínimo aí com 50 vagas, a depender do tamanho dos auditórios, das salas de aula, até um pouco mais. Antônio, e nessa questão da capacitação, né? Quais são as áreas, setores que vocês mais identificam a necessidade de capacitação? É de atendimento, é da parte mesmo de voltada ao público, é de vendas, gestão? Elaine, na verdade, o supermercado, como ele é uma atividade complexa, a gente tem diversas demandas, né? A questão de caixas, treinamento para caixas, treinamento para recebimento, treinamento para estoquistas, para atendimento, área de vendas. Na verdade, todos os segmentos do supermercado vão ser disponibilizados esses cursos, entendeu? Então, é bem ampla, é bem variado, por isso que a gente buscou uma instituição como o SENAC, né, que já tem uma expertise, digamos, no varejo, no comércio. O nosso segmento se encaixa no varejo, né, varejo alimentar, e a gente está muito honrado com essa parceria que tem grande relevância para o nosso setor e que a gente acredita que trará muitos bons frutos, não só para o segmento, mas para toda a sociedade. É isso, a gente acaba desde o começo, né? Na hora do atendimento a gente já vê a diferença, né? Com relação ao Exatamente. trabalho, à excelência dos serviços, né? Antônio, com relação à ACESU, né? Como é que está o trabalho esse ano e como é que foram os trabalhos de 2023? Elaine, o setor supermercadista é um setor muito pujante, né? Você lembra que na pandemia foi um dos setores que funcionou normalmente, né? O setor não teve interrupção, pelo contrário, a gente teve até um incremento de vendas durante a pandemia, foi um dos poucos setores que tiveram aumento nas vendas. É um setor que há uma concorrência muito grande entre as lojas do setor, isso é bom para o consumidor, né? Mas isso leva o empresário a cada vez mais melhorar o serviço, melhorar a estrutura da loja, melhorar equipamentos. Eu posso te adiantar aqui que o Ceará é tido como referência a nível nacional, tá? Em estrutura de lojas, em treinamento, em equipamentos, né? O pessoal das outras associações dos outros estados nos visita e fica impressionados com o nível das lojas que a gente tem aqui no estado. Tanto lojas aqui no nosso entorno, da região mais nobre da cidade, mas também em todos os bairros a gente tem lojas que se destacam pela característica do atendimento, de lojas bonitas, lojas climatizadas. Tá? Os nossos associados têm lojas em toda a região metropolitana e também no interior do estado, e isso se repete em todas elas, tá? Inclusive no interior, lojas mais afastadas da região metropolitana, municípios pequenos, municípios médios, é uma característica nossa do estado. A gente E tem. em termos de crescimento, para você ter ideia, nos 2 últimos anos a gente teve a abertura de mais de 100 lojas em todo o estado. 2022 abrimos perto de 100 lojas, 2023 a gente fechou também com um número acima de 90, e a perspectiva é de continuarmos crescendo nesse sentido. E a gente vê muito os supermercados, né, como um ponto também de experiência, né? A gente vê não só a compra, você vai comprar também, mas você também vai, às vezes, tomar um café, né, tomar um vinho. A gente vê, às vezes, jantares oferecidos, encontros, né, às vezes palestras, enfim. É um local que ele meio que acrescentou mais experiência, é isso mesmo? Essa tendência, ela Isso veio para mesmo. ficar? É isso mesmo, Elaine. Hoje os supermercados, eles têm padarias, né? Eles têm lanchonetes, eles têm restaurantes, self-service, então você almoça no supermercado, você faz um café da manhã no supermercado. A questão de produtos, né? Na área de alimentação e bebidas, você tem um mundo dentro dos supermercados, novidades, né? Os fornecedores, eles usam os nossos espaços para fazerem lançamentos, né? Lançarem tendências. E é isso mesmo como você falou, às vezes o supermercado, muitas vezes no entorno, no bairro onde ele está, ele se
se forma até como uma praça de alimentação, né? Uma praça de serviços, né? Porque no entorno também existem outros serviços e o público gosta, confia e acredita no serviço do supermercado. Daí a grande responsabilidade que a gente tem como associação, que representa o segmento no Estado, e a grande responsabilidade que fica para os empresários, né, de trazerem esse serviço, esse bom atendimento para todos os consumidores e para toda a sociedade. E a gente vê também a praticidade, né? Às vezes você não quer pegar o caixa, você vai lá mesmo, passa na máquina e resolve tudo. Ou então, pede pelo delivery, né, no aplicativo. Como é que ficou a Exato. questão do delivery depois da pandemia, assim? Como é que está esse reflexo de agora? As pessoas continuam comprando ou elas decidiram realmente voltar para o carrinho, digamos assim, né? Segurar o carrinho? Elaine, na época da pandemia, eu acho que todos os segmentos, mas muito forte no nosso, a questão da compra online, né, do delivery, né, aumentou muito. Em 2 anos de pandemia, esse processo correspondeu a mais ou menos de 10 anos do que se esperava de investimento, né? Alguns supermercados, a maioria teve que correr bastante com essa nova tecnologia do delivery, né? Não tem volta, né? A venda continua sendo muito alta, né? A comodidade do consumidor receber na sua casa aquela feira que você antes precisaria estar dentro. Mas o consumidor que frequenta a loja, esse também ele continua, né? A visita à loja, a pegar no alimento, né? Sentir o cheirinho do pão quentinho, isso também continua. E outra coisa que você falou, tocou no assunto, são os caixas de autoatendimento também, que é uma tendência, né? Muitos supermercados já têm aquele autoatendimento, mas não tenha dúvida, o serviço presencial continua, né? O varejo alimentar, o cliente, principalmente o nosso cliente cearense, ele gosta de pegar na fruta, ele gosta de conversar com os colaboradores. Muitas vezes os supermercados de bairro, de vizinhança, os colaboradores conhecem os clientes, chamam pelo nome, há um bate-papo, né? Há uma questão familiar nessas lojas de bairro, né? Que é uma tendência, inclusive, de crescimento no mundo todo e no Brasil. E aqui no Ceará a gente tem esse conceito do atendimento pessoal muito forte. E a gente tem notado muito o nicho também específico, né? A gente vê locais, supermercados que têm os orgânicos, né, da agricultura familiar de um canto, outros já estão olhando mais marcas específicas para determinado público que está naquela localidade, né? Outros que já é para o pessoal, os chamados gourmets, né? Aquele elemento específico, aquele ingrediente específico para a receita em casa. Então, esses recortes, né, que a gente está vendo na hora do balcão, né? Na hora que chega para comprar, né? Essas tendências também vocês identificam que é algo que vai permanecer? Como é que tem notado isso nesse momento? Assim, a gente, tanto falando do phygital como o phygital, né, que é o digital, e o offline também, e desses recortes específicos, né, da pessoa, eu quero saber de onde é que veio esse produto que eu estou consumindo, né? Ou então, não, eu vou pegar esse outro aqui para fazer a minha comida em casa. Vocês estão de olho nesse tipo de público? Diverso, né? Estamos sim, Elaine. É uma tendência, né? Existem algumas gerações mais novas que estão muito atentas, né, a essas mudanças, a questão do ESG, né, responsabilidade social. Os empresários estão muito atentos a essas mudanças, né? A questão do consumo consciente, da saudabilidade, a questão também dos nichos, né, que cada vez mais existem e a gente tem que apresentar, como empresa, soluções para esses consumidores. Hoje a gente tem associados de pequeno, de médio e de grande porte. E, invariavelmente, todos eles, do pequeno ao grande, eles têm se preocupado com isso, têm melhorado o atendimento, têm melhorado a questão da gama de produtos oferecidos para o consumidor, porque, na verdade, o empresário ele tem que oferecer o que o consumidor quer, né? Esse consumidor vem mudando, cada vez está mais exigente, cada vez ele está mais conhecedor do produto e o empresário acompanha,
num ritmo bem rápido, bem acelerado, todas essas mudanças. Tá, joia, Antônio. Pois muito obrigada mais uma vez pela conversa e até a próxima oportunidade. Obrigado, Elaine. Fica à disposição, viu? Obrigada, até mais. E a gente fala agora do mercado de moda masculina aqui no Ceará. Sobre o assunto eu converso com o empresário Emílio Guerra. Emílio, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Elaine. Um prazer todo meu estar aqui com você e com os telespectadores da TV O Otimista. Emílio, falando sobre esse mercado, né? Conta um pouco como é que vocês pensam essas tendências, como é que vocês trazem essas peças inovadoras para o consumidor masculino. Tá. Primeiro, eu preciso falar um pouco sobre a nossa empresa, a Skyler, a nossa marca, que esse ano completa 27 anos de existência, né? E hoje nós temos uma equipe multidisciplinar, né, tanto da equipe de desenvolvimento de produtos, que são estilistas, são designers de moda, que fazem um trabalho de pesquisa a nível global e eles procuram traduzir esse sentimento e essa tendência com relação à moda, alinhada com as transformações de mercado, as transformações tecnológicas que também vêm junto dentro desse processo, né? Então hoje, em se tratando de produto, em se falando de produto, nós temos uma tendência de moda mais minimalista, né, com peças mais enxutas em termos de informação de moda, mas que vem num contexto de alta tecnologia de matérias-primas e também com uma pegada muito forte, fundamental de sustentabilidade. Então nós temos produtos que envolvem desfibramento com refibramento, ou seja, uma reutilização das fibras, utilização de fibras naturais, utilização de aproveitamento, por exemplo, de matérias-primas como PET, garrafas PET, aproveitamento da borra do café, uma série de produtos com essa pegada tecnológica que são traduzidos e também com produtos que vem de matérias-primas como a celulose, né, como as fibras celulósicas, e dentro desse contexto, mas com um visual mais minimalista, mais enxuto em termos de informação, é o que a gente está desenvolvendo agora. Emílio, a gente vê muito assim, na moda feminina, as cápsulas, né? Sim. Aquela moda daquelas peças, poucas peças, mas que se combinam entre si e fazem vários looks. Essa tendência também está indo para a moda masculina? De certa forma, sim, porque quando a gente fala nessa tendência minimalista, essas peças-chave, os básicos, assim, eles acabam se combinando entre si. E de repente você tem uma t-shirt básica combinando com um jeans, com a calça de alfaiataria, né, com várias outras peças que vai dar um visual muito legal. Mas é importante falar também que das nossas linhas de produto, né, tem a linha que a gente chama de linha premium, que a gente trabalha com matérias-primas nobres, como o algodão pima peruano, o algodão egípcio, que tem sido, além de ter uma durabilidade assim, fantástica nesses produtos, eles têm refletido assim, num visual e tem crescido bastante essa nossa linha em se tratando de mercado, né? Blazer, calça de alfaiataria, polo pima, t-shirt pima, algodão fio 40 com elastano. Então são alguns produtos que, em se tratando de produto de moda, eles têm tido um destaque bem interessante. Ainda mais aqui no estado muito quente, né? A gente precisa ter um conforto no vestir, né? Uma respiração maior, né? E também desse homem que passa o dia inteiro fora, né? Trabalho, só sai cedo de casa, só chega à noite, também tem que ter um conforto nesse dia todo, então né? Ela tem essa versatilidade, né? E aproveitando para falar também de outra linha de produto nosso, que é a linha business, né? São aqueles produtos que são voltados para o trabalho, né? Para o dia a dia do trabalho e que permitem essa versatilidade. Outra grande característica é essa versatilidade com a combinação dessas peças que possuem uma informação tecnológica nas suas matérias-primas e que vai deixar o usuário confortável o dia inteiro. Emílio, você falou na questão da pegada da sustentabilidade, fez isso muito forte nas empresas hoje, né? Investimento, vestuário, enfim. Como é que tem sido essa tendência? São os clientes que pedem? O mercado está mostrando isso? Como é que está sendo esse casamento nesse sentido de intensificar mais a sustentabilidade? Eu acho que é uma
questão cultural geral, um amadurecimento da sociedade, uma consciência, vamos falar assim, de uma consciência coletiva que passa a existir com mais força, né? E essa preocupação, ou melhor, essa intenção ou esse direcionamento da marca e da empresa de evoluir nesse processo, né? Desde a questão das matérias-primas, a questão dos fornecedores, né? Da cadeia de produção, onde a gente procura trabalhar com os fornecedores que possuam certificação da BVTEX, ou seja, aqueles fornecedores que trabalham dentro dos processos aí de sustentabilidade, de governança. A agenda ESG é muito forte, né? Isso, exato. Então, faz parte, né? Eu acredito que a gente, já dentro desse processo, há muitos anos atrás, a gente aboliu as embalagens plásticas, foi para o papel. Aí hoje tem toda a questão até da geração da energia das lojas. A grande maioria das nossas lojas hoje possuem algum alinhamento com energias renováveis. E é um conjunto de fatores, de processos que vão direcionando. Hoje não se pode mais falar ou não é mais aceitável em ações que não estejam alinhadas dentro desse processo. Emílio, falando das ações de vocês aqui, desde o ano passado até agora, o que a gente tem de balanço e novidades para esse ano também? Assim, tem tanto a questão da moda, como também tem a questão de gestão, né? A questão do negócio em si. Então, de novidades, né? Na parte de gestão do negócio, alguns projetos, algumas iniciativas que a gente tem trabalhado na evolução, tem, por exemplo, a implantação do sistema de identificação de radiofrequência nas peças, o RFID, que para empresas do nosso porte, do nosso tamanho, assim, lojas satélites de shopping center, eu acredito que a gente tem até o final do ano, vamos ter muitas lojas já implantadas nesse sistema, o que ele é revolucionário em termos de agilidade, segurança, rastreabilidade das peças e também a questão de inventário, controle. É uma grande novidade também, e isso benefício para a empresa, para a cadeia, para a rede, para os franqueados, né? Outra grande novidade que não é novidade, é o nosso processo de expansão através do sistema de franquias. A Skyler é referência no sistema de franquias. Nós recebemos ano passado o selo de excelência da ABF, da Associação Brasileira de Franquias, ou seja, que a gente pratica um franchising íntegro, né, dentro das regras da ABF, que inclui também sustentabilidade, né, como bônus, a questão do relacionamento com os franqueados, a questão dos relacionamentos com os clientes. Para 2024, a gente está concorrendo ao prêmio novamente. Eu acredito que a gente... estou confiante, o resultado só sai no final de março, abril, mas eu estou confiante que nós vamos receber novamente. Esse prêmio que nos credencia são os nossos franqueados, através de uma pesquisa, de uma consultoria internacional, que ao responderem vão também, é um ganho, significa que a empresa tem feito trabalhando da forma correta, né? Então isso nos traz bastante satisfação, né? Como novidades assim, no segmento de expansão, segmento de moda, entre outras iniciativas que a gente tem adotado. Tá, joia, Emílio. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Já? Já encerrar rapidinho. Eu agradeço demais a oportunidade. Já com convite para voltar, né? Porque aí eu sei que tem novidade aí chegando também, você traz para cá, porque 2024 começou agora, né? Exato. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês aqui da TV Otimista. Estou encantado. Aqui, minha primeira vez aqui no estúdio e pelo trabalho significativo. Primeira de muitas, né? Ainda vem mais. Que bom, muito obrigado. Obrigada também. E a gente agora vai para o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques, mas não sai daí não. Volto já. E a gente fala agora sobre a importância do cuidado feminino contra a depressão e a saúde mental. Sobre o assunto eu conversei com a enfermeira e aromaterapeuta Michele Dutra. Michele, obrigada pela sua presença aqui no Destaques.
falando um pouco também sobre o cuidado que a mulher deve ter consigo, né? E é tão importante a gente falando sobre isso nesse momento de Janeiro Branco, né? A gente fala Janeiro Branco, mas todo mês, né? É mês de se cuidar, de se olhar um pouquinho. As mulheres têm buscado isso mesmo? Estão necessitadas disso? Como é que está atualmente essa questão de cuidar do próprio corpo, né? E da própria mente? Isso. Primeiro, gratidão pelo convite, é um prazer a gente estar aqui falando do Reserva. E falar de mulher para mim é muito importante. Além do fato de eu ser mulher, eu trabalho com esse público. Então, o que a gente vê hoje? Mulheres extremamente sobrecarregadas, que exercem uma série de papéis, mulher, mãe, filha, profissional, dona de casa. E isso gera uma sobrecarga gigante nas mulheres e a gente acaba perdendo a nossa identidade. Então, o Reserva também está com esse movimento de mulheres inspiradoras para que a gente consiga partilhar histórias, para que a gente consiga se apoiar, porque as dores são muito parecidas. Então, as mulheres estão entendendo, sim, que esse negócio de Mulher Maravilha é só um peso que é imposto para a gente, né? E que está tudo bem pedir ajuda, que está tudo bem buscar um grupo de mulheres para a gente se fortalecer. E aí, nesse sentido, assim, vocês têm notado esse espaço, né, que o Reserva. Isso. Quando é que ele foi criado, quando ele começou a aparecer aqui na cidade e como é que tem sido essa busca das mulheres por mais qualidade de vida? Nós abrimos no dia 29 de novembro do ano passado, então a gente está bem fresquinho ainda. Mas cada cantinho foi pensado, cada lugar, cada maca, cada sala, exatamente para que a pessoa consiga respirar, dar uma pausa dessa loucura, dessa correria do dia a dia e se reconectar com a pessoa mais importante da vida dela, que é ela mesma, né? Então já é comprovado que as doenças, 70% delas são psicossomáticas. Ou seja, se meu emocional não estiver bem, se o meu mental não estiver bem, consequentemente eu vou adoecer fisicamente. Então é muito legal porque não só as mulheres, mas o público masculino também está começando a ter a consciência de que realmente precisa trabalhar o emocional, precisa respirar. E a gente fala muito isso dessa correria, né? Tudo muito instantâneo, né? As redes sociais sugam demais Tudo a gente, muito logo rápido, mal acorda, né? Já está, né, sendo sugado por elas, não consegue parar para olhar o que tem em volta, né, olhar a família, enfim. Buscar isso também tem sido complicado no sentido de que colocar na minha rotina um momento para parar, né? Isso. É tão difícil. Para respirar. Você vê que está tudo tão acelerado que a gente escuta áudio na velocidade 2, a gente assiste alguma coisa na internet, por exemplo, com áudio acelerado, é como se as pessoas não pudessem perder tempo, né? E a gente vai deixando as coisas simples da vida de lado mesmo. Aí, quem nunca olhou para o filho e disse assim, caramba, nem percebi que cresceu, caramba, janeiro já acabou, porque está todo mundo muito ligado no piloto automático, só vai. Né? E aí a gente vem com essa proposta do Reserva, a experiência de viver uma pausa realmente para você, para cuidar de você. E é por isso que a gente existe. E aí nesse encontro que vocês já realizaram, né, que é com relação a mulheres, né, mulheres que se fortalecem nas outras, né? Vocês também têm outras ações programadas durante o ano? Pronto, o nosso movimento de mulheres inspiradoras, ele vai acontecer sempre na última quinta-feira do mês. Então é um chá da tarde, começa por volta das 16 horas e sempre trazendo um assunto relevante para o público feminino, além do momento de partilha. Então, a gente teve esse mês a Kelvia Simplício, que é uma enfermeira que trabalha com estética. Porque a gente não vê estética na busca daquele padrão imposto, não, a gente vê como amor próprio, como autocuidado. Então, foi muito bacana essa troca de experiência relacionada aos cuidados com a pele, envelhecimento, foi muito legal. E as mulheres que buscam longevidade, né? Vocês também têm um público específico nesse sentido? Temos. A gente sempre fala do envelhecimento ativo e saudável, né? Para que a gente chegue bem. Então, a gente tem também, foi bom você falar, a gente tem um curso de memória ativa lá no Reserva. Então, ninguém está escapando do nosso radar. Quando a gente fala de saúde e bem-estar, a gente está pensando na sociedade como em si, né? Para a gente compartilhar, para a gente também colocar a nossa responsabilidade dentro da sociedade como um todo. E como é que faz para saber mais informações do trabalho de vocês também, dos serviços ofertados, profissionais? Nós ficamos ali na rua de Dionísio Torres, 276, pertinho da Barão de Sturdas, mas a gente tem nosso Instagram, Reserva Bem-Estar. E aí também falando dos serviços ofertados, quais são os serviços ofertados?
E como é que faz para poder marcar horário e tudo? Na verdade, nós somos um complexo. Então, a gente tem toda a parte de terapias corporais, desde massoterapia relaxante, drenagem linfática. A gente tem essa parte da medicina tradicional chinesa, acupuntura, quiropraxia, shiatsu. A gente tem a parte de estética, desde uma limpeza de pele até a harmonização facial, corporal. A gente tem pilates, aula de yoga. A gente tem um café. Você quer simplesmente tomar um café? Você vai lá, respira, encontra com uma amiga lá, bate um papo com a gente. Então, a gente está lá, nossa casinha de portas abertas para receber todo mundo. E só para lembrar, qual é o contato de vocês nas redes sociais? Instagram, @Reserva Bem-Estar. E mais de 373 mil MEIs excluídos do Simples Nacional puderam fazer nova opção pelo regime no último dia 31 de janeiro. E foi necessário regularizar pendências até essa data, mas no caso, quem não fez, o que acontece? Sobre esse assunto eu converso com Arthur Dantas, especialista em Direito Tributário, está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença, Arthur. Obrigado, Elaine. Arthur, falando sobre essa situação, né? Quem passou do prazo, 31 já acabou, e aí, o que acontece nesse sentido? Pronto. É fundamental que a empresa que ela foi excluída, ela se prepare para retornar ao regime do Simples no ano que vem. Para isso, o primeiro passo é escolher um regime tributário que melhor se adeque à realidade da empresa. Além disso, é fundamental a tentativa de regularização desses débitos que eventualmente ocasionaram a exclusão do Simples Nacional. Uma ferramenta muito importante nesse sentido é o parcelamento, né? Como o nome já diz, ele possibilita que o contribuinte ele regularize essa pendência através de parcelas mensais e pode ser aí um caminho muito interessante para que no próximo ano ele possa retornar ao regime do Simples. Arthur, no caso, o mês, né, que geralmente você eu tenho tenho emprego, mas eu tenho um MEI, eu tenho meu CNPJ, enfim. E aí eu não utilizo durante o ano todo, aqui eu trago lá, eu emito a nota e tal. Essa pessoa, ela não pagando todo mês aquela taxa, né? O que acontece com ela? Ela realmente é excluída, é retirado? Isso, exatamente. Uma das hipóteses de exclusão do Simples é você ter débitos com os entes estatais, com a União, com os estados e com os municípios. Então, se você tiver com essa pendência, você é excluído do Simples Nacional, né? Você só pode retornar ao Simples se você regularizar esse débito. E nesse caso, perde esse CNPJ, isso? A pessoa perde a utilização dela, é excluída, tem que tirar um novo? Não, o CNPJ ele continua, mas ela vai ter que migrar para outro regime tributário, né? Ou para o lucro presumido, ou para o lucro real, que são regimes tributários mais complexos e geralmente mais onerosos. E nesse caso agora dessa situação, mais de 300 mil, né? Enfim, ainda dá tempo de fazer isso? Esse ano seria o ano de regularizar essa situação? Como é que você recomenda? Isso, exatamente. Esse é um ano para que as empresas que foram excluídas do Simples Nacional, elas busquem essa regularização, para que quando chegue próximo ano, janeiro, que chegue a hora de poder aderir ao Simples Nacional, ela esteja em plenas condições de aderir ao regime. Existe um prazo definido nesse ano para isso ser feito ou pode ser feito até dezembro? Não, pode ser feito até dezembro. Então, assim, a empresa que conseguir regularizar essas pendências até dezembro, no próximo ano ela pode retornar ao Simples Nacional. E no caso dessa situação, né, do Simples Nacional, como é que está atualmente esse sistema? Quais são as vantagens dele? Pronto. O Simples Nacional, via de regra, ele é um sistema tributário mais interessante para o pequeno e para o médio empresário, né? Geralmente, a tributação ela vai ser menor, ele é um sistema menos complexo. Você consegue recolher quase todos os tributos em uma guia única e, geralmente, a tributação incidente sobre a folha de pagamento ela é menor. Então, acaba sendo um regime bem interessante para pequenas e médias empresas. E, além desses benefícios, digamos, mais tributários, tem outras vantagens, como critério de desempate em licitações. Você pode acionar o judiciário pelo juizado especial, que é um sistema em que não há cobrança de custas judiciárias no primeiro grau. Então, acaba sendo um regime tributário bem vantajoso para um empresário desse perfil. E no caso do MEI, quais são os benefícios, as vantagens do MEI? E para quem é mais indicado? Pronto, o MEI, digamos que ele é uma categoria empresário ainda menor, né? Então, inclusive, ele tem um regime dentro do Simples, que é o CIMEI, que é um regime que ele é ainda mais simplificado, né? Então, para o pequeno empresário, ele se beneficiar de um regime extremamente simplificado é muito importante.
Até porque geralmente ele não dispõe ali de um caixa para ter custos com a conformidade, né? Você gasta com contador. Então, assim, é muito importante que o MEI ele consiga estar no CIMEI, né? No simples do MEI, digamos. Então, é muito importante até mesmo pelo perfil do empresário que se utiliza do MEI. A gente viu muitas pessoas vendendo pelas redes sociais, né? E aí talvez, vou vendo, não preciso prestar contas, não preciso... Enfim, qual é a importância dessas pessoas que vendem pelas redes sociais, né? A gente vê vários aí, sei lá, seja um lacinho de cabelo, ou um brigadeiro, né? O bolo, enfim. Sim. Dessa pessoa se regularizar, né? Dela formalizar o negócio dela. Bom, é muito importante justamente para que ela tenha menos despesas com essa questão tributária. Se ela deixar de estar em conformidade com a legislação, ela vai acabar pagando muito mais. Porque o débito tributário, quando você não paga e ele é cobrado posteriormente, ele vem acrescido de multa e juros que são bem elevados. No campo tributário, as multas e os juros, às vezes, quase que dobram a dívida. Então, é muito importante estar regularizado, justamente para que você não seja surpreendido depois com uma cobrança extremamente excessiva. E a gente vê agora o imposto de renda daqui a pouco, né? Falando carnaval, mas depois do carnaval vem o leão, né? Sim. E aí, nesse momento, assim, as pessoas, eu não preciso declarar porque meu negócio é tão pequenininho, enfim, o que eu tiro não consigo, enfim. Mas hoje, cada vez mais, a Receita ela está de olho, né, na movimentação do dinheiro, de onde está indo, né? E às vezes a pessoa achar que não. O que eu recebo é tão pouquinho, né? É só para ajudar aqui na família, então não preciso formalizar. E não, né? Tem que ter um risco nesse sentido, né? Com certeza, principalmente que hoje a gente está num contexto que tudo é digital, né? Tudo é por Pix, tudo é por cartão. Então a Receita ela consegue rastrear muito bem esse tipo de operação. Então, como eu falei, é interessante que tudo seja sempre regularizado para que você não tenha problemas maiores no futuro. Ninguém gosta de pagar tributos, mas é importante que tudo esteja regularizado, porque se eventualmente você deixar de regularizar alguma pendência, no futuro a cobrança vai ser muito maior e vai ser muito mais difícil de regularizar. Então ainda dá tempo de resolver isso antes do carnaval até, né? Sim, dá sim. Tá, joia. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pelo espaço. Obrigada mesmo. E agora a gente vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E a gente fala agora sobre a saúde do nosso nariz. O desvio de septo é uma condição comum que afeta cerca de 80% da população. Apesar de prevalente, muitas pessoas desconhecem os sintomas e os impactos que essa condição pode ter na saúde. Sobre esse assunto eu converso com Jamison Melo, médico otorrinolaringologista. Obrigada, doutor, pela sua presença. Obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Dando alguns esclarecimentos aqui no programa na TV Otimista, e é extremamente salutar as pessoas terem essa informação sobre o desempenho e a importância que o nariz desempenha na saúde de todos nós. A gente sabe que o desvio de septo ele pode afetar a obstrução nasal, o paciente ele pode ter uma dificuldade para respirar, e, consequentemente, ele vai ter uma queda do desempenho de várias atividades vitais no decorrer do dia, como atividade física, qualidade do sono, concentração no trabalho e outras atividades que são essenciais para que a gente tenha um bom desempenho durante o dia a dia. Doutor, falando na questão do desvio de septo, né? Fiz cirurgia, no meu caso, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque a gente consegue respirar. É isso, né? Assim, a gente consegue, de fato, respirar. Como é que a gente identifica quando a gente tem desvio de septo ou não? Quais são esses gatilhos, esses sintomas aí? Pronto, muito boa pergunta. A gente tem alguns sinais que os pacientes podem ficar atentos para saber se tem algum problema relacionado ao nariz. Como, por exemplo, acordar com o nariz ali obstruído, ter necessidade de usar algum medicamento para desentupir o nariz. Muitas vezes tem pacientes que usam esses sprays nasais para descongestionar, né? Tem paciente que acorda à noite para usar algum medicamento no nariz porque esse nariz fica obstruído. O outro sintoma também, outro sinal que o paciente pode observar é no desempenho de uma atividade física, vai fazer uma atividade física e cansa mais rapidamente, né? Ou seja, o paciente está sempre lembrando que tem nariz.
e, na verdade, o nariz ele tem que passar despercebido, assim como outros órgãos. A gente tem o coração, tem o pulmão, a gente não fica lembrando que tem um coração no nosso peito ali, batendo a toda hora. A gente nem se dá conta, porque tudo acontece de forma bastante automática. A engrenagem funciona muito bem. Da mesma forma, deve ser o nariz. O paciente ele não tem que ficar lembrando que tem nariz. O nariz ele tem que funcionar perfeitamente em todos os momentos do dia a dia do paciente. Se o paciente ele tem que ficar lembrando que tem que jogar spray no nariz, percebendo que o nariz está entupindo, está suando o nariz toda hora, tendo alguma dificuldade ali numa atividade física, é porque esse nariz ele não está em harmonia, ele está ocasionando alguma insatisfação, algum problema, ele precisa sim procurar um médico especialista. Doutor, isso é hereditário? Diga assim, você tem desvio de septo, a sua mãe teve, seu pai teve, enfim, a gente consegue, passa para os filhos, é o do corpo de cada um? Pronto, o septo nasal é uma estrutura que todos nós temos, ele é uma divisória, é uma parede que divide o nariz em duas metades, ele tem uma parte de cartilagem e tem uma parte de osso, esse é o septo nasal. Então, quando esse septo nasal ele não está completamente reto, quando ele está um pouco torto, a gente fala que o paciente tem desvio de septo. E o fato de ele estar torto faz com que uma cavidade nasal seja diferente da outra, uma cavidade nasal seja mais estreita do que a outra, e isso vai ocasionar a possibilidade de nariz entupido, a possibilidade de obstrução nasal. E essa questão do desvio, ela acontece muito mais durante o período de crescimento, não tem muito a ver com hereditariedade, tem a ver mais com o crescimento da face. Tem algumas pessoas que, durante esse crescimento, nos estirões de crescimento, principalmente na infância, ali, por volta de 5 anos, 6 anos, e na fase de adolescência, pode fazer com que a parte de cartilagem e a parte óssea cresçam em ritmos e velocidades diferentes, fazendo com que esse septo nasal, que deveria estar em um trilho, na linha média ali do nariz, ele saia um pouco para um lado ou outro, fazendo com que o paciente tenha desvio de septo. Como você bem falou, aproximadamente 80% da população tem algum grau de desvio de septo, mas não necessariamente o fato de ter desvio de septo necessita ou indica a necessidade de um procedimento cirúrgico. Os pacientes que a gente vai indicar a cirurgia são aqueles pacientes realmente que têm algum comprometimento maior e que não conseguem ter um equilíbrio ou uma melhora da respiração com os tratamentos clínicos convencionais, que são a base de medicamentos, de spray e outras medidas. E no caso, seja, por exemplo, é um paciente que tem crises recorrentes de sinusite, tem algo relacionado a isso que seria possível indicação para a cirurgia? Pronto, o desvio de septo, a depender do tamanho do desvio, o paciente que tem um desvio maior, que tem um desvio mais acentuado, ele pode fazer com que esse nariz, além de ele ter essa queixa de obstrução nasal, fazer com que ele tenha esse nariz que não funciona de forma adequada, esse nariz, como ele ventila menos aquele segmento, aquela região do nariz que tem um desvio, como ele é uma região que ventila menos, ele entra menos ar, pode fazer com que ele tenha uma propensão maior a crises, né? A crises de sinusite, a gente tem uma menor possibilidade de controle desse nariz, então o paciente ele pode ter sinusites de repetição em decorrência de um nariz que não funciona de forma adequada em decorrência do desvio de septo. Então, o desvio de septo ele pode ser um fator, né, um fator que pode levar a crise de sinusite de forma recorrente, né? E isso também é um indicativo. Quando o paciente tem um desvio de septo que leva a sinusite de repetição, leva a usos de antibiótico de forma rotineira, em decorrência da necessidade de tratar uma sinusite, esse paciente, com certeza, é um paciente que tem indicação de tratamento cirúrgico, né? Não só para corrigir o desvio de septo, como também para tratar a sinusite, que a gente sabe que tem as cirurgias de nariz para tratar, com cunho de tratar as sinusites. E no caso do ronco, né? Quando dormir é essencial e quando você não consegue ou quando a pessoa tem uma dificuldade nesse sentido também é importante fazer? Como é que a gente consegue diagnosticar nesse sentido? E qual a importância do nariz para a gente poder dormir bem? Pronto, o nariz é uma pergunta aí muito importante essa. O nariz ele faz parte de todo um contexto ali de funcionamento da nossa via aérea.
tanto a via aérea superior como a via aérea inferior. E a gente sabe que para o ar chegar no pulmão e a gente ter uma troca gasosa satisfatória e a gente ter uma boa oxigenação no nosso organismo, a gente precisa que todo esse trajeto do ar esteja de forma adequada. Então, o nariz é a porta de entrada da nossa via aérea, né? O ar entra pelo nariz, percorre todo um trajeto até chegar lá no pulmão, lá no alvéolo, onde a gente tem a troca gasosa e a gente tem uma oxigenação de todo o organismo. Então, é extremamente importante essa questão de uma respiração satisfatória. E se a gente tem, por exemplo, um nariz que não funciona bem, além de ele poder causar uma obstrução nasal, poder causar sinusite de repetição, como já foi falado, ele também pode ser um fator que esteja contribuindo a depender do caso de maior ou menor intensidade na questão do ronco. Né? O ronco, a gente fala o paciente que ronca, normalmente ele tem algumas situações que vão ocasionar o ronco. Ele não é uma única causa, não é um único fator. Geralmente o paciente que ronca, ele tem vários pontos que precisam ser trabalhados e a gente precisa fazer um diagnóstico bem feito para tratar esse paciente que ronca. Então, o nariz, ele pode ter uma participação no ronco, mas eu costumo falar para os pacientes que a cirurgia de nariz, ela vai melhorar a obstrução nasal e vai melhorar a condição nasal desse paciente. Ele vai ter um melhor desempenho na atividade física, vai ter uma melhor respiração, vai ter uma possibilidade de ter um nariz ali que vá funcionar de forma muito mais satisfatória para o paciente. Mas eu não posso prometer para o paciente, por exemplo, que ele vai fazer uma cirurgia de nariz e que ele vai deixar de roncar, porque o ronco ele é multifatorial. Às vezes o paciente tem um peso elevado, ele tem um sobrepeso, às vezes ele tem uma alteração esquelética na face, ele tem uma maxila que é retraída, e isso joga as estruturas ali da cavidade do terço médio da face mais para trás e diminui o espaço para a passagem do ar e contribui para o ronco. Às vezes o paciente tem uma língua grande, essa língua grande ela também obstrui um pouco ali a passagem do ar e contribui para o ronco. Uma mandíbula pequena, o paciente tem um queixo pequeno, todo jogado para trás. Tudo isso faz com que ocorra um reposicionamento ali das estruturas ali da cavidade, de cavidade oral, de musculatura, tudo para trás, diminuindo o espaço lá da coluna aérea e fazendo com que esse paciente tenha uma facilitação para o ronco. Então, o ronco, ele é multifatorial. Né? O nariz, obviamente, quando o paciente tem um desvio de septo muito acentuado, muito grande, e o paciente não tem outros fatores ali que possam estar contribuindo de forma mais acentuada no ronco, o nariz ele pode ter uma parcela maior de contribuição, mas a gente não pode atribuir toda a causa do ronco ao nariz. Doutor, você falou que o nariz tem uma função importante no nosso corpo, né? E ele meio que auxilia o funcionamento do coração, enfim. Aí a minha dúvida é, a partir do momento que você não respira bem, você pode comprometer o funcionamento do coração, enfim, da oxigenação do corpo, porque a gente precisa, né? Todos os órgãos do corpo precisam da oxigenação, né? Nesse caso, existe esse comprometimento a longo prazo? Sim, muito boa a sua pergunta, porque a gente sabe que o nariz, ele é o começo da via aérea, né? Então a gente, como eu falei, a troca gasosa lá no pulmão, lá no alvéolo, necessita de uma boa passagem e uma boa entrega desse ar até lá no alvéolo, até na parte final do pulmão, para que ocorra essa troca gasosa. Então, se esse nariz ele não está respirando bem, se o paciente não está respirando bem, ele vai ter um comprometimento dessa troca gasosa. A tua pergunta em relação ao comprometimento de alguns outros órgãos ao longo do tempo, ele vai bem de encontro a uma condição clínica que a gente tem, um diagnóstico que a gente tem de apneia do sono, que o nariz ele pode ter uma participação maior ou menor. Os pacientes que roncam, de um modo geral, em algumas situações, eles têm uma condição chamada síndrome de apneia obstrutiva do sono, que é a apneia. O que é a apneia? A apneia é a parada da respiração durante o sono. E essa parada da respiração durante o sono, mais de 10 segundos, a gente caracteriza como uma apneia. E a diminuição dessa oxigenação, mas que não caracteriza ainda como uma parada, a gente caracteriza como hipopneia. Então, quando o paciente tem a soma de apneia e hipopneia, a gente tem um índice elevado disso, faz com que ele tenha uma diminuição da oxigenação
dos órgãos, porque ele não ocorre a troca gasosa ali, satisfatória, e pode comprometer de forma bem significativa os principais órgãos que demandam oxigênio do nosso corpo, que é coração, rim e cérebro. Então, principalmente os pacientes que são roncadores, é importante que todos tenham consciência disso, os pacientes que são roncadores e que tem aquele que está dormindo e que toma aquele susto, como se estivesse acordando assustado à noite, como se estivesse dormindo e acordasse ali no meio da noite. Isso aí pode ser um indicativo que esse paciente ele tem a apneia do sono, que justamente quando ele para a oxigenação, para de respirar e ele volta a respirar, às vezes ele acorda assustado ali, ele tem um gap ali, um acordar súbito em decorrência desse retorno. Então, esses pacientes são pacientes que têm que ficar bem atentos, têm que acompanhar, tem que fazer exame, tem que fazer um diagnóstico, um tratamento adequado, porque são pacientes que estão propensos, por exemplo, a ter um pico hipertensivo durante a noite, ter às vezes até em situações mais graves, de maior intensidade de apneia, é um paciente que pode ter, por exemplo, um AVC dormindo, que é um derrame, né? E pode ter outros com uma parada cardíaca, por exemplo, porque tem uma sobrecarga, como tem um déficit de oxigenação desses principais órgãos, então ele pode ter um sofrimento desses órgãos e levar a situações como essa, né? Obviamente que não são todos os pacientes que roncam que vai acontecer isso. Eu estou falando no extremo, é aquele paciente que ronca e que tem uma apneia grave. Mas o fato de o paciente roncar ou ter alguma alteração na cavidade nasal é um bom indicativo que ele deve procurar, sim, um especialista para que tenha ali uma avaliação adequada e uma melhor condução do quadro. Tá, joia, doutor. Pois muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é muito bom aí participar e até a próxima. Um abraço. Obrigada mais uma vez. E mudando de assunto, as empresas de ônibus estão ofertando 223 viagens extras para o Carnaval. De acordo com a Socicam, cerca de 53 mil passageiros vão embarcar até o dia 14 de fevereiro em destinos intermunicipais e interestaduais. Estamos nos preparando aí para mais um feriado, agora o feriado de Carnaval. De acordo com a Coordenadoria de Transporte da ARCE, cerca de 53 mil pessoas deverão passar aqui pelos terminais rodoviários no período do dia 8 ao dia 14 de fevereiro. Para esse efetivo, cerca de 223 viagens extras já foram disponibilizadas, de um total de 2.325 viagens que deverão ser realizadas nesse período. Destinos mais procurados dentro do estado nesse período do Carnaval é Aracati, Camusim, Sobral, Itapipoca e Acaraú. Para fora do estado, Recife tem sido o destino de maior destaque, seguido de Natal, Teresina, João Pessoa e Parnaíba. Passageiro que não adquiriu sua passagem, compra essa passagem com antecedência. Na sexta-feira, cerca de 10 mil pessoas deverão passar no terminal rodoviário. É o dia de maior movimentação e nesse dia mais de 3 mil pessoas já garantiram aí a sua passagem. Então, se você vai viajar ou pretende viajar nesse dia, adquira já com antecedência. Todas as empresas já vendem online ou você pode acessar no www.rodoviariafortaleza.com. Lá tem várias dicas de viagem, tira dúvidas. Também você pode consultar, coloca a origem e o destino, verifica quais são as empresas que fazem para aquele destino, bem como quais são os horários normais, horários extras. Já pode adquirir ali sua passagem, chegar no terminal rodoviário com 1 hora de antecedência. Muito cuidado aí com a documentação das crianças e com as bagagens. Coloque ali o nome e o telefone dentro de uma bagagem, porque no caso de extravio facilita ali a localização do proprietário. Tomando todos esses cuidados, com certeza o passageiro vai ter um carnaval bem tranquilo, uma viagem bem tranquila. Assim, adquira a ida e a volta, porque a gente brinca dizendo que essa ida ela é fragmentada, mas a volta ela é bastante concorrida. É isso, as dicas do terminal rodoviário tem para os foliões aí nesse feriado de carnaval, e tenham todos uma boa viagem. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.